Eu vou imprimir esse texto e um outro do Barata. Mas eu acho que já está tudo fechado, que hoje é feriado. Então bora para a parte 2 da leitura. Adrian Silva, Teoria Gnóstica da Pena, parte 2. Vamos lá. Ponto 2. Penologia e crítica criminológica. Da desconstrução do justificacionismo à teoria crítica do controle social. Bora lá. Com a racionalização do poder punitivo na articulação da filosofia política ilustrada, surgiram uma série de princípios limitadores da intervenção estatal e proteção dos direitos dos cidadãos, destacando-se a legalidade como reprodutora da ideologia legitimante, pois é a partir dela que advirá a incorporação dos princípios da defesa social na lei penal, e, portanto, orientará normativamente a intervenção penal ao determinar os horizontes ideológicos de projeção do sistema penal a partir da justificação teórica da pena. Para uma análise crítica, duas premissas são fundamentais. Primeiro, o princípio da legalidade constitui limitação débil do poder punitivo e não corresponde mais do que parcialmente e de maneira contingente ao funcionamento efetivo do sistema punitivo, manipulado com sabedoria e sem escrúpulos pelo poder, indo muito além da regulação normativa imposta pela dogmática. Segunda, a pena, seu sentido, suas funções e finalidades não podem ser entendidos se não são inseridos ao mesmo tempo dentro de um sistema socioeconômico e na forma de um Estado imperante. As premissas implicam atenção à realidade político-econômica da narrativa histórica, em que as tecnologias punitivas, teorias da pena, foram forjadas cabendo análise a partir curso dos discursos sobre a questão criminal, com destaque para os principais discursos criminológicos de fundo responsáveis por fundar a estrutura lógica das teorias penais. A abordagem das teorias legitimantes se deve ao fato de que os discursos penológicos clássicos ainda permearem as legislações pátrias, sendo base estrutural do modelo de penologia oficializado, o que agudiza a necessidade de reprodução do discurso oficial a despeito de sua total incompatibilidade com os próprios fatos em que se dá a realidade do sistema penal, a sua constante reformatação ou formatação a partir dos atuais discursos de maximização do poder punitivo, e que, não obstante, encontram guarida em novas formas de manifestação da tecnologia e programação punitivas, como apontam a nova penologia. Penologia, tá? Falando, tá? O primeiro significativo discurso criminológico teria surgido, explica Zaffaroni, com a edição do Malleus Maleficarum. O livro das bruxas, não era não? Não me lembro. Um refinado manual explicativo de causas e formas de combate ao mal, que mesclou um primitivo modelo integrado de ciências criminais, direito penal, processual, criminalística, criminologia etiológica, norteado pela confusão crime-pecado, demarcando a alta das teorias retributivas centradas na expiação. Aponta o mestre Portenho que no exercício do poder clérigo, no limiar da Santa Inquisição Europeia, à luz do maniqueísmo escolástico, a Igreja elegeu a heresia e a bruxaria como males da humanidade, formulando as bases da hegemonia inquisitória, que viria a se perpetuar nos grandes capítulos do exercício do poder planetário, revolução mercantil através do colonialismo, revolução industrial através do neocolonialismo, revolução tecnológica através da globalização. Trata-se, pois, do apogeu do discurso teocrático, ou período de sequestro institucionalizado da América e África. Do século XVI ao século XVIII, vê-se a insurgência da chamada acumulação originária na Europa, período este de transição da sociedade baseada no modelo de produção feudal ao sistema de produção capitalista, e que desembocará na Revolução Industrial
na segunda metade do século XVIII. As pesquisas em criminologia atentam para as primeiras formas de saber criminológico nesse período, já que até o presente momento ainda não se poderia falar em um saber autônomo. Mas o que é mais importante está na formação de classes burguesas e na conquista do poder político que a possibilitaria assumir o posto da classe dominante. O desenvolvimento da penologia e das funções da pena se dá assim no marco de desenvolvimento dos grandes e históricos sistemas políticos e econômicos. Desse modo, atentam Bustos Ramírez e Mallaré, sei lá, realmente eu não sei, que com a insurgência do mercantilismo, novas formas ideológicas passaram a permear os discursos da tecnologia punitiva e transmutando a base da livre relação econômica entre homens. O fundamento da pena passaria a não ser outra senão o livre-arbítrio. Isso é, a capacidade da decisão do homem de distinguir o justo do injusto, sentido de uma falta de coação, sobre ele para a realização de atos contrários ao direito. Não à toa, desde o ponto de vista de que o criminoso é livre para tomar suas decisões e que o crime é uma conduta consequente de uma reflexão dotada de consciência, vê-se a aparição das grandes teorias preventivas, pautadas na coação psicológica, dissuasão dos cidadãos, fruto do trabalho desempenhado pelos iluministas, que adquirirão voz ativa na elaboração dos discursos penais até fins da Revolução Industrial no limiar do século XIX. Esse período caracterizaria um reducionismo filosófico no saber criminológico. Do desenrolar da acumulação originária e o surgimento das primeiras formas de capital até fins do século XIX, o contexto europeu foi marcado pela expansão de conflituosas situações entre os polos da riqueza e da miséria, em que industriais e comerciantes, ao ascenderem ao poder, fizeram uso da repressão policial para conter chamadas classes perigosas, pobres, desajustados, na nova ordem da burguesia europeia, modelo pré-positivista que viria inspirar as construções dogmáticas sobre a questão criminal, tanto na Alemanha como na Itália, até aproximadamente os anos 30 do século passado. Página essa, 11, né? Esse é o campo situacional em que se desenvolvem as proposições positivas do paradigma etiológico de matriz causal determinista. Muito porque o projeto iluminista, apesar de propor técnicas garantistas de contenção de poder punitivo, não obteve êxito quanto à redução das violências. Percebe-se verdadeira transição no pensamento criminológico, na percepção do homo criminalis, propiciando a alteração nos postulados liberais estruturados nas liberdades públicas para um processo de verdadeira aquisição de cientificidade do saber criminológico, construído a partir das ciências naturais. Trata-se, pois, da ingerência do campo da questão criminal pelo domínio do positivismo científico, agora criminológico. Se antes a elaboração iluminista, a imagem do criminoso se espelhava no livre-arbítrio, vontade livre e consciente, agora o homem delinquente carrega consigo herança genética e atávica do homem primitivo, e o delito representa ente natural do ser humano, do ser, etiologia bioantropológica, ou as causas do delito advêm de meio em que o indivíduo se insere, fundadas na necessidade de contenção da periculosidade. Se o delinquente não é mais mero infrator da norma penal, senão um ente daninho para o seio social e que necessita de tratamento, o terreno se torna propício para a aparição das vertentes correcionalistas, da prevenção especial, construídas como positividade ao apenado. Em Vigiar e Punir, Michel Foucault, 100%, né? Michel Foucault propôs uma genealogia do complexo científico judiciário, para o qual o poder punitivo se justificaria, imporia regras e mascararia seus efeitos. Buscou estudar a metamorfose dos métodos punitivos desde o ponto de vista de uma tecnologia política do corpo, buscando compreender uma história
comum existente entre as relações de poder e de objeto. E então, como o homem se tornou objeto de um saber de status científico, positivismo, a partir disso pôde explicar como se deu a transição da punição pautada em suplícios, retribuição, para os mecanismos técnico-corretivos das prisões, prevenção. E, portanto, como surgiu uma nova tecnologia do o poder de punir sobre o corpo, tendo se deslocado da vingança do soberano à defesa da sociedade. Uma das hipóteses propostas por Foucault repousa no fato de que, em sua análise, os sistemas punitivos deveriam ser recolocados diante de uma economia política do corpo, de forma que, ainda que não recorram a castigos violentos ou sangramentos, mesmo quando utiliza métodos suaves de trancar ou corrigir, é sempre do corpo que se trata, do corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão. Não sai nada, é incrível. Faz o barulho, mas não sai nada. Foucault vai além da crítica ao poder disciplinar e do controle penal dos corpos dóceis na gestão do correcionalismo. Espera aí, só um momento. Aí, pode ir. Pode ir. Vai na fé. Continuando. Uma das hipóteses propostas por Foucault repousa no fato de que, em sua análise, os sistemas punitivos deveriam ser recolocados. Eu li isso, perdão. Foucault vai além, racionalidade jurídico-dedutiva, direcionado ao corpo-máquina, práticas dos séculos 17 e 18. Em fins do século 18, delinea o surgimento de uma nova forma de manifestação do poder, o biopoder, um poder de regulamentação, racionalidade radical utilitarista, centrado no corpo, espécie, população e em práticas de natalidade e morbidade das incapacidades biológicas diversas. Importante atentar que a incorporação das lições de Foucault pelo estudo da penologia possibilita não uma adaptação da crítica do poder disciplinar à atual política criminal, mas a depreender os impactos de como as disciplinas fundaram as grandes instituições de controle social, prisão, manicômio, escola, fábrica, integram na atualidade de forma destacada uma complexa rede política de administração de corpos e de gestão calculista da vida. Na realidade do controle penal, no capitalismo globalizado neoliberal, a atenção à figura da pena se encontra em base de grande demanda por segurança pública, na qual reina uma leitura de criminalidade violenta como ao qual o sistema deve reagir com rigor punitivo, eficientismo penal, visto que é direcionado pelo medo do crime e insegurança contra a criminalidade, resultando em um grande processo de expansão qualitativa, diversificação e quantitativa, maximização do controle penal formal e informal, e noutra, via minimização de garantias penais e processuais penais, e encarceramento massivo. Não à toa, o gerenciamento e controle atuarial estão presentes na penologia nas últimas décadas. Deixa eu só iniciar, dar visualização aqui, por favor, desse novo vídeo. Deixa no mudo e bora lá, continuar a ler. Muito bem. Mudo, like. Eu sou sempre o primeiro a ver e o único também. Depende-se que todos estes modelos das teorias retributivas e preventivas, gerais, especiais, positivas e negativas, da pena funcionaram como ideologias defensivistas e legitimaram ideologicamente e juridicamente as práticas das agências de controle social pertencentes ao sistema penal. No entanto, o pensamento criminológico seguiu seu curso e novos discursos críticos surgiram posteriormente ao boom do positivismo criminológico. Se referenciam os discursos criminológicos que surgiram a partir da década de 60, cuja matriz era sociológica e de crítica ao paradigma etiológico, notadamente o interacionismo simbólico, que possibilitou na formatação da sociologia do desvio
e teorias do etiquetamento, labeling approach, uma mudança de leitura de estudo do objeto, criminalidade, para os processos de criminalização oriundos da reação social. O novo paradigma da reação social, cambiando o foco da análise do criminoso para as agências estatais de controle social punitivo, polícia, judiciário, legislativo, penitenciárias, passa a criticar o próprio sistema de justiça criminal, sua inerente seletividade, práticas violentas e de adestramento de condutas desviantes. Nos idos da década de 70, o labeling approach, dimensão de definição, se aproxima do materialismo histórico, dimensão de poder, dá as bases de uma criminologia realmente crítica, teoria do desvio portadora de lupa crítica do controle social frente às práticas de gestão do poder punitivo. O desenvolvimento do pensamento criminológico passa a questionar os fundamentos das elaborações criminológicas fundadas na perspectiva consensual da sociedade, teorias do consenso, a exemplo das construções criminológicas positivas, pois entende a sociedade como um espaço de conflitualidade, controle, de dominação e de desigualdade no que diz respeito às relações de poder e propriedade. Qual é a página agora, por favor? Acho que eu estou na 14 já, né? 14. Falta para 27, falta 13. A Severa Carvalho, que é crítica criminológica, passa a denunciar o papel que a criminologia de corte positivista desempenhou na legitimação das instituições punitivas e do saber penal, tendo essa desenvolvido ferramentas necessárias para justificar o poder punitivo, ainda que na qualidade de disciplina auxiliar a dogmática penal. A adoção do paradigma etiológico desempenhou papel altamente funcional ao sistema penal. Ignorou por completo as violências produzidas pelas e nas suas agências de punitividade, resultando em graves violações de direitos humanos via processos de seletividade, consolidando, em última análise, olhar ahistórico, despreocupado com a violência institucional. A crítica criminológica passa a compreender o controle social gerenciado pelos interesses das classes hegemônicas, a partir do exercício do poder punitivo, diagnosticando o sistema de justiça criminal como mecanismos de manutenção reprodução de desigualdades sociais e, portanto, instrumento essencialmente seletivo quanto à escolha político-criminal dos bens jurídicos a serem tutelados. Criação da lei, criminalização primária e discriminatório quanto ao exercício racista, classista, sexista das agências de controle penal. Aplicação da lei penal, criminalização secundária. Em última instância, quantos minutos tá? 18, né? Em última instância, a principal contribuição das criminologias críticas diz respeito à oxigenação do discurso criminológico com dados sociais, bases sociológicas, e o que consequentemente levará à solidificação de um discurso de denúncia adogmática de base criminológica ortodoxa, formulada a partir dos ideais de asepsia. Asepsia não, cara, que isso? Asepsia, perdão. É o comercial agora. E neutralidade científica, tensionando as suas funções declaradas, discurso oficial, e funções não declaradas, discurso real, do sistema penal. Na projeção de pena, emergido como resultado um apanhado de críticas desconstrutivas das proposições teóricas justificacionistas da pena. Se não, vejamos. Prevenção geral positiva. A vertente positiva considera enquanto estabilização social normativa, direciona o atuar estatal a soluções penais simbólicas que não protegem bens jurídicos individuais, não possibilitando afirmar que a punição de um indivíduo como forma de proteção de valores gerais reforça os valores jurídicos. Afinal, apesar de suscitar certo consenso na medida em que o público acreditar que o discurso seja verdadeiro, isso ocorre não, porém, porque fortaleça os valores daqueles que continuam cometendo ilícitos, mas sim porque lhes garante possibilidade de prosseguir nisso, de vez que o poder punitivo continuará recaindo sobre os mesmos dotados.
Prevenção geral negativa. Afronta diretamente os preceitos constitucionais modernos que adotam o paradigma da dignidade da pessoa como valor maior das democracias e fundamento do Estado de Direito, já que o ser humano, a partir das atitudes estatais, passa a ser meio e não fim, violação do imperativo categórico kantiano, pois bode expiatório. Ademais, legitima intervenções punitivas orientadas para máxima severidade, privadas de qualquer certeza e garantia, tais como a pena exemplar e até mesmo a punição do inocente, desvinculada da culpabilidade e verificação da existência do crime. Prevenção especial positiva. O fim utilitário de prevenção de futuros delitos denota o aspecto de ressocialização do criminoso a partir de técnicas corretivas intraprisionais do melhoramento empiricamente indemonstráveis. Afinal, a crítica criminológica demonstrou, além da incapacidade das instituições punitivas respeitarem os direitos humanos, a incompetência de suas práticas na realização dos objetivos projetados no euphorismo penal, assim como a vagueza e indemonstrabilidade expressa da periculosidade. Ademais, as ideologias quedam tão deslegitimadas que utilizam como argumento em seu favor a necessidade de serem sustentadas apenas para que não se caia num retribucionismo irracional, que legitima a conversão dos cárceres em campos de concentração. Interessante. Prevenção especial negativa. A neutralização de criminosos através do cárcere, subsidiária à falha das ideologias nada mais é que punição atroz por seleção arbitrária, situando a pena fora do âmbito do direito por não respeitar a motivação comportamental da norma jurídica e que se direciona à autonomia ética da pessoa, a motivação comportamental da norma jurídica e que se direciona à autonomia ética da pessoa, reconhecida pelas declarações internacionais de direitos humanos. A metáfora do organismo social é bastante conveniente, pois a partir dela legitima-se a neutralização do indivíduo para a proteção do corpo social. As funções preventivas estreitam historicamente constante esforço de reinventar um projeto historicamente fracassado, reformas isomórficas. Porém, além das críticas pontuais a cada uma das funções da pena, Barata realizou crítica precisa no âmbito ideológico ao oferecer elementos para uma crítica a cada um dos princípios solidificadores da defesa social. A desconstrução está intrinsecamente relacionada às contribuições modernas das teorias criminológicas, engajadas sobre o enfoque macrosociológico. Crítica ao princípio da legitimidade, decorre das teorias psicanalistas da criminalidade e da sociedade punitiva, inspiradas na teoria psicanalítica freudiana do delito por sentimento de culpa, nas explicações psicanalíticas das funções da pena por Theodor Reik, Franz Alexander e Hugo Staub. Dentre outros, defende que a pena não tem função de eliminar ou circunscrever a criminalidade, mas corresponde a mecanismos psicológicos em face dos quais o desvio criminalizado como necessário e ineliminável da sociedade. Crítica ao princípio do bem e mal. Resulta da teoria estrutural funcionalista da anomia e do desvio. Demonstra que o desvio é um fenômeno normal, não patológico, ligado à estrutura social. O desvio seria um fator relevante para a evolução social, se não tão somente negativo ultrapassasse certos limites comprometedores da harmonia social. Daí Durkheim dizer o que o crime é, portanto, necessário. Ele está ligado às condições fundamentais da vida social, mas por isso mesmo é útil, porque estas condições a que ele é solidário são elas próprias indispensáveis para a evolução normal da moral e do direito. Crítica ao princípio da culpabilidade. Se deve às teorias das subculturas criminais.
Segundo este aporte, o delito não deve ser interpretado como livre expressão do criminoso direcionado à violação de valores sociais dominantes, até porque não existe um sistema oficial de valores, senão uma série de subsistemas possíveis aos indivíduos por meio de mecanismos de socialização e aprendizagem inerentes aos grupos nos quais se inserem. São fundamentais as contribuições de Robert Merton e Stanley Cohen, mas, sobretudo, de Edwin Sutherland, responsável pela pesquisa dos White Collar Crimes, crimes do colarinho branco, e da teoria da associação diferencial. Concebe a criminalidade como comportamento condicionado ao aprendizado de fins e técnicas. Gresham, Sykes e David Matisa se destacam ainda por pretenderem corrigir as teorias das subculturas a partir das técnicas de neutralização. Só ver aqui, página 17, né? Faltam 10 páginas, 25 minutos. Beleza, bora continuar. Crítica ao princípio da finalidade e prevenção da pena. É referida pelo Labeling Approach. São 4 as suas principais contribuições teóricas. Trabalha com a distinção, socialização, defeitos da socialização. Exposição do indivíduo à rotulação não depende tanto da disponibilidade pessoal, senão das diferenciações e contatos sociais e subculturais. Rotulação depende de certos fatores, tais quais a adesão a certos valores, técnicas, fenômenos de estratificação, desorganização social, etc. E a adesão a um comportamento criminoso, resultado da adesão a certos valores, se assemelha a um legal. Crítica ao princípio da igualdade. Tanto decorre do Labeling Approach, que rompe com a tradição etiológica, mostrando que o desvio e a criminalidade não são entes ontológicos, senão fruto de um processo social de rotulação, trabalhando com os conceitos de cifra oculta e white collar crimes. Demonstra que a incidência do etiquetamento é seletiva e desigual, posto ser o humano concreta ou potencialmente desviante. E a crítica ao princípio do interesse social e do delito natural. Consequência das teorias conflituais que estão baseadas no paradigma da reação social. Esse aporte teórico localiza as verdadeiras variáveis do processo de definição em relação ao poder de grupos sociais, tomando em conta a estratificação social e os conflitos de interesse. Assim, possibilita grupos que detêm poder e não interesses gerais de toda a sociedade, teorias consensuais. Se a defesa social possibilitou a realização de diversos modelos integrados, inquisitorial, liberal, positivista, que estreitaram penas retributivas, preventivas ou polifuncionais, mescla de funções, a crítica de Barata possibilita sua revisão desde uma sociologia jurídico-penal, em 3 aspectos: estudo de ações, comportamentos normativos, que consiste na aplicação de um sistema penal dado, estudo dos efeitos institucionais do sistema que reage ao comportamento desviante e do controle social, e o estudo das reações não institucionais em relação aos institucionais, estudadas nos 2 primeiros aspectos, e da relação entre um sistema penal dado e a estrutura econômica social. Nestes termos, a crítica crimino-sociológica, dogmática, jurídico-penal alimenta a crítica crimino-sociológica, a dogmática jurídico-penal, alimenta as condições de possibilidade de uma dogmática penal crítica. No entanto, reclama a abdicação das teorias justificacionistas da pena por serem insustentáveis no âmbito do empírico no que diz respeito à operacionalidade do sistema penal. Ponto 3 fica para a parte 3 e final, né? Bora lá finalizar esse vídeo.